Os ataques feitos pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, um dos aliados mais próximos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, disse que tem tomado Lexotan na veia diariamente e assim não levar o chefe do executivo a tomar uma atitude que seja mais drástica. O Lexotan, citado por Heleno, é um medicamento indicado para ansiedade, tensão e outras queixas físicas ou psicológicas associadas à síndrome de ansiedade. A declaração de Heleno ocorreu durante a formatura do curso de aperfeiçoamento em inteligência para agentes da ABIN, a agência brasileira de inteligência. Heleno afirmou também que o país tem uma perspectiva cruel para 2022 por não produzir uma vacina contra a Covid-19. Piperno, você toma algum tipo de medicamento indicado, é claro? Não, a única coisa que eu tomei nos últimos tempos foi a vacina. E vou pegar pelo fim, né? Realmente é saudável que ele tenha feito esse comentário sobre a ausência de uma vacina made in Brasil e tal, porque realmente está na hora, sim. E, de fato, os cientistas brasileiros estão se esforçando bastante. O pessoal do Butantan, inclusive, já até passou pela primeira fase de teste da vacina que eles estão lá produzindo. Agora, em relação ao general Augusto Heleno, mas, enfim, um doidivanas aí fardado, é estranho como no Brasil insistentemente se traz esse tipo de questão de choque com o STF, se a democracia está em risco ou não, se vamos ou não jogar fora das quatro linhas. Isso tem sido muito recorrente e isso é ruim. Quer dizer, por que esse discurso, por que se chama tanto atenção para a anormalidade, né? E não venha ele dizer que, porque as decisões do STF são muito discutíveis. Quer dizer, quando é a favor pode, quando é contra tem que realmente abrir esse choque contra a Suprema Corte. O fato é que ele é um saudoso daquele regime que a gente já enterrou no passado e é um general que, olha, honestamente, vale quanto mede. Bruna, por favor. Na verdade, esse que o Piperno chama de doidivanas, né, é uma das figuras mais probas da República. E para ele deve ser um inferno estar em Brasília. O Augusto Heleno, ele tem uma trajetória, ele tem admiração de todos que foram alunos dele. Ele é alguém respeitadíssimo dentro do Exército. Ele é alguém considerado como um homem justo mesmo. A gente sabe que dentro do Exército, na carreira, muitas vezes tem alguns que tentam privilegiar seus filhos, etc. E o general Heleno, ele é conhecido por ser um homem justo. Então, em toda a sua trajetória, ele foi alguém que achou absolutamente obrigatório não ceder a nenhum tipo de favorecimento. Então, ele vem dessa tradição. Se você conhece a trajetória dele, você entende o que é para ele estar em Brasília, que é justamente aquela terra sem lei, onde, de fato, ele está ele está tendo acesso a documentos que mostram a quantidade de conspirações abertas contra não só a vida do presidente da República, mas o governo. Essas que a gente vê também. A gente não precisa estar na BIM para ver o tempo todo o Supremo agir de maneira a tentar prolongar, por meio da sua ação e por meio do ativismo judicial, o governo daqueles que os nomearam, né, desses ministros que foram nomeados pelo governo PT. Na verdade, eu li recentemente um artigo que foi difundido pela Gazeta do Povo, excelente, em que o autor dizia justamente, olha, as Supremas Cortes são políticas e a função real, goste-se ou não, o que a gente tem visto na prática é que aqueles integrantes de uma Suprema Corte, eles trabalham para tentar prolongar, manter no poder aqueles que perderam as eleições. No caso do STF, essa tese se aplica muito bem, né? Formalmente não é essa a função da Suprema Corte, mas ele diz, na prática, a gente tem visto não só no Brasil, em outros países também. E isso acontece. Agora, imagina um governo conservador é eleito e, de repente, o voto popular, né, a escolha do povo, ela é colocada em xeque por ministros que foram ali nomeados por um governo com uma direção completamente contrária, completamente diferente. Então, nem a esperança de uma mudança saudável a população pode ter, porque essa corte se comporta dessa maneira, né? Agora, eu acho que essas são algumas das preocupações do general Heleno. Ele tem muitas outras. Você chamar ele de doidivanas é não entender absolutamente nada
do papel dele nas Forças Armadas. Ah, entendo. Vai conversar, entendo. vai ver o documento, porque não cabe. Mais uma viúva da ditadura. Ei, que beleza. Peraí, pelo amor de Deus, converse, ligue para aqueles que foram alunos, ligue para lideranças dentro das Forças Armadas, veja o grau de respeitabilidade que ele tem por ser uma figura justa. É leviano você vir aqui na TV não é leviano, não. Aliás, pesquise o que ele fez lá no Haiti, se informe melhor. A passagem dele pelo Haiti, por exemplo, não foi de deixar assim. Sempre prestou um serviço no Brasil. Muito bem, são 5 horas e 49 minutos. Você, Constantino? Olha, o general Heleno é uma das figuras mais importantes nas estratégias do governo Bolsonaro. É alguém probo, inteligente, né, que defende a pátria, a lei, acima de tudo. E ali é um desabafo de qualquer brasileiro sensato que está por aqui do ativismo supremo, da tentativa de usurpar o poder concedido por 58 milhões de votos quase. Né? Então, quando jornalistas ou militantes tentam rotulá-lo, xingá-lo, diminuí-lo, né? Isso aí enfim, é pedra jogada por figuras mais insignificantes, né? Tenho certeza que isso nem incomoda muito o general Heleno, mas o ativismo do Supremo, sim. E aí eu sou totalmente solidário, né, à ansiedade que ele sente. Se eu ocupasse um cargo que tivesse poder para fazer alguma coisa em relação a isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a juristocracia, a ditadura de toga, né? Eu ia precisar, para não fazer algo drástico, que tem consequências imprevisíveis, eu precisaria tomar Lexotan junto com Plasil e Rivotril na veia. Né? Então, toda a minha compreensão à angústia do general Heleno, porque ela é a angústia de todo brasileiro sensato. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Claro que essa ideia de tomar o remédio aí, o tranquilizante, é apenas uma figura de linguagem. Agora, já está claro, está lá no artigo que eu escrevi hoje no site da Jovem Pan, o artigo de quarta-feira, qual é a estratégia do governo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Está claro, a gente tem todo dia narrado isso aqui, algum partido político aciona o Supremo contra uma decisão do governo e atrapalha o governo, o Poder Executivo de atuar. Então, o governo Bolsonaro vai bater nisso durante a campanha. Está fechado. Então, o que fez o general Heleno, mais uma vez, foi apenas reforçar essa tática que vai ser usada na campanha e que é um assunto relevante. É preciso discutir os limites daquilo que se chama de poder supremo sobre a institucionalidade que vem sendo ferida todo dia.